Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Jorge Jesus está tentando derrubar o Paulo Souza e assumir o lugar dele na equipe do Flamengo. Isso ficou evidente pelas atitudes do treinador nos últimos dias. Primeiro, ele chegou no Brasil na quarta-feira, dia 27, e avisou que seria apenas um turista, que ficaria aqui por 10 dias e que depois seguiria a sua vida. Mas logo na sua primeira noite, ele se encontrou com o Gabigol, jantou com o jogador e, é claro, a foto acabou vazando para a imprensa e isso, de alguma forma, já joga uma pontinha de preocupação na comissão técnica atual do Flamengo. Já começa a causar um certo tumulto dentro do grupo de jogadores da comissão técnica da equipe rubro-negra. O treinador, que tem muita moral por aqui, que fez um belo trabalho em 2019, que está desempregado, que está à procura de um novo clube, de repente ele chega no Brasil e janta com um dos principais jogadores da equipe. E esse turista no Rio de Janeiro resolve ir para São Paulo. Por lá fica 2 dias para gravar um programa de televisão, o Bem Amigos, que vai ao ar na próxima segunda-feira. Inclusive, nesta quinta-feira, o Eric Faria, repórter da Rede Globo, acabou divulgando que esteve com o Jorge Jesus nessa gravação e que no período que ele ficou lá, segunda e terça-feira, 48 horas, boa parte desse período ele esteve com o Jorge Jesus. Ele jantou com o Jorge Jesus, gravou, foi para o hotel, foi para o aeroporto, se encontrou várias vezes com o Jorge Jesus neste período e conversou com ele sobre várias coisas. E aí a questão é que no dia seguinte ele criticou bastante o trabalho do Paulo Souza no jogo contra o Tájeres, na Libertadores da América. E naquela ocasião não tínhamos a informação de que o jornalista tinha estado com o treinador durante tanto tempo na segunda e na terça. Cada um sabe o que faz, mas eu não teria essa postura como profissional. E aí veio o dia do jogo, quarta-feira, e ele acabou se encontrando com outro jornalista. E depois ficamos sabendo, né, que foi na casa do Kleber Leite, ex-presidente da equipe do Flamengo, que o Jorge Jesus estava lá vendo o jogo e o Renato Maurício Prado também estava lá. E conversou bastante com ele. Conversou bastante com o Jorge Jesus e o Jorge Jesus foi lhe revelando algumas coisas. Mal sabia que o treinador estava, na verdade, sendo entrevistado e que o Renato Maurício Prado cumpriu ali a sua função jornalística. Por mais que ele seja crítico do trabalho do português, que hoje está no Flamengo, Paulo Souza, ele cumpriu a sua função e divulgou tudo que ele conversou com o Jorge Jesus. E ele até pode ter fortalecido o Paulo Souza no comando da equipe do Flamengo e afastado o Jorge Jesus de uma possível volta à equipe rubro-negra. Entre as coisas que ele falou, está lá. Quero voltar sim. Não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida. Então, ele não teve escrúpulo nenhum até de estipular o dia para ser procurado, sendo que o Flamengo, neste momento, tem um treinador e que até compatriota dele. E ele foi mais longe, né? Aí ele faltou completamente com a ética. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza que se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais. E aí ele culpou a pandemia, né? Porque o Renato Maurício Prado perguntou: então por que você não continua aqui? Ele falou: a pandemia me afetou demais. Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só. Um funcionário me deixava comida na soleira da porta do meu apartamento e saía correndo. Parecia que eu estava vivendo num leprosário. Era muito difícil. Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção, inclusive para voltar a viver perto da minha família. Conversa fiada, porque
ele poderia ter ido embora, simplesmente, porque o contrato dele vencia no meio do ano. Ele renovou o contrato no dia 5 de junho. E se estava difícil para ele, fosse embora. Ele renovou o contrato e teve treinador de fora que continuou aqui, por exemplo, o Abel Ferreira. E tinha pandemia também lá na Europa. Dia 5 de junho de 2020, ele renovou o contrato. E ele foi para o Benfica 40 e poucos dias depois. 42 dias depois, ele foi no dia 17 de julho para a equipe do Benfica. O Benfica chegou, fez a proposta, ele quis ir, ele foi embora porque ele quis. Então, é uma conversa fiada. E até ele não quis fazer o contrato, por exemplo, de 1 ano e meio com o clube, porque aqui a temporada começa em janeiro e termina em dezembro. A temporada na Europa começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte. Então, ele queria que terminasse no meio do ano seguinte, porque se pintasse alguma proposta, ele poderia sair. E se ele assina o contrato de 1 ano e meio com o Flamengo, ele ficaria preso. Então, ele assinava o contrato já pensando numa possível saída. E também tem aquela história de que teria uma multa diferenciada para alguns times da Europa, entre eles a equipe do Benfica. Então, gente, Jorge Jesus veio aqui para cavar mesmo uma volta ao Flamengo, para derrubar o técnico Paulo Souza, uma atitude lamentável e completamente antiética. E até tem mais declarações que vão surgir, porque o Eric Faria revelou, né, que ele gravou uma entrevista longa lá para o Bem Amigos no Sport TV, que vai ao ar na próxima segunda-feira. Inclusive, a Globo já está soltando até alguns pedaços depois desse furo, né, que deu o Renato Maurício Prado. E entre as declarações, ele diz que se ele voltar agora, fará um trabalho melhor do que em 2019. Segunda no Bem Amigos tem um Bem Traíra.